noite, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com a palavra de Deus, com o intuito de elevar até vocês um assunto de extrema importância, né, para nosso viver. Vamos orar, vamos levar a Deus um pensamento de oração. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, está nos céus, Senhor, mais uma vez pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa noite, ao abrir a Tua palavra, que ela tenha poder, meu Deus, de nos capacitar e de nos dar entendimento dos altos céus para que nós possamos saber qual é a Tua vontade na nossa vida nessa noite. Pedimos perdão, meu Deus, pelo nosso pecado, por palavra, pensamento e atos, e queremos invocar, meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo nessa noite, que nos ajude a entender e compreender um assunto tão solene para os nossos dias, que é o assunto que nós vamos tratar nessa noite. Que o Senhor abençoe nossos ouvintes, abençoe cada um deles que está ligado conosco aí, pelo canal Esperança para Viver, que o Teu Espírito Santo possa conseguir abraçá-lo nessa noite, que a mensagem possa ser esclarecida e exposta, Senhor, diante do Teu povo. Perdoe nossas faltas nessa noite, esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. 1, 2, 3, caminha! Cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Papai do céu, obrigada por seu amor. Minha vida é toda sua, Jesus. Então pode transformar tudo o que quiser em mim. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos. Boa noite, povo de Deus. Nós estamos de volta aqui com o canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Nós estamos aí diante de Deus com um assunto interessante, né, diante de vocês também, para que Deus possa nos abençoar nessa noite, o Espírito Santo possa colocar a mensagem que precisa ser colocada da forma exata, né, no seu coração, na sua mente. Há um provérbio que diz assim: só não tem jeito para a morte. O ditado popular é repetido, né, para dar a esperança de quem está lidando com um problema aparentemente insolúvel. Né? E alguém chega e fala assim: só não tem jeito para a morte. Tudo tem jeito, só não tem jeito pela morte, né? Reafirma o provérbio. A morte de uma pessoa amada significa também a morte de uma pessoa em vida. Pais e mães perderam o filho, companheiros de toda a vida, separados repentinamente, né? Crianças desamparadas porque o fim chegou para um de seus progenitores, seus pais, e exemplo daqueles cuja vida costuma ficar muito sombria e triste, depois do falecimento de quem
mais amava. No entanto, a Bíblia contém uma revelação de Deus sobre o fim da morte. A Bíblia contém essa revelação sobre o fim da morte. E Deus quer que nós passamos isso para você nessa noite. Que o Espírito Santo, né, possa clarear esse assunto tão solene a respeito da morte aqui. Um dia as pessoas não vão mais morrer, meus queridos. É o que a Bíblia nos diz aqui. As pessoas não vão mais morrer. É a esperança que Deus nos dá, né? Um dia, né, o Apocalipse traz, né, a maravilhosa revelação, a descrição da ressurreição dos mortos e o fim da morte. Nós vamos acompanhar o estudo dessa noite e nós vamos descobrir aí a revelação de Deus tem para nós. Vamos saber aí a respeito da morte. Apocalipse 1, verso 18, nós vamos ler aí. Apocalipse, pega a sua Bíblia aí. Apocalipse 1, verso 18. Eu poderia estar dizendo assim, a revelação 1 e o verso 18. Diz assim, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que sou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Muitas pessoas confundem essa palavra inferno aí, acham que é um lugar que as pessoas vão ficar lá queimando, né, no inferno, até purificar. Mas aqui, ao contrário, né, e muitos pensam a palavra inferno, nesse texto, há uma relação alguma, não há relação alguma com a ideia de um lugar que supostamente as pessoas ficam lá queimando, né? Passa a eternidade no meio do inferno. As pessoas falam assim, eu quero que você vá para o fogo do inferno, vai ficar queimando lá no fogo do inferno. Mas, na língua bíblica, a palavra inferno significa sepultura, meus queridos. Sepultura, a palavra inferno. Aí Jesus fala assim, eu tenho a chave, né, do inferno e da morte. Eu tenho a chave da sepultura. Porque o texto, né, o texto nos ensina que ele tem o poder da ressurreição. Assim o texto encontra uma plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem a chave da morte e da sepultura, capacitando-o a abri-la, né, e chamar a vida eterna os salvos por ocasião da sua vinda. É isso aí, nada mais é. A palavra sepultura, a palavra inferno significa sepultura. E Jesus diz aqui que tem a chave, né, da morte e do inferno, a chave da sepultura. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7, vamos ler aí, Gênesis capítulo 2, verso 7, e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre, diz assim, 2, verso 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está vendo como é que funciona? Como é que funcionou? O Senhor, então, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Né? O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas é uma alma vivente. Além disso, o espírito, ou fôlego de vida, não se trata de uma entidade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida, concedida por Deus às suas criaturas, porque o fôlego de vida é o sinal vital da existência. Então, quando Deus criou o boneco de barro lá, o boneco não se movia, não se mexia, não tinha vida. Aí a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas dele, e aquele boneco passou a ser uma alma vivente. Meus queridos, e a alma não é imortal, não. A alma não é imortal, não. Ezequiel, capítulo 18, vamos ver aí Ezequiel, vamos confirmar aí com Ezequiel, capítulo 18, e vamos ver aí mais um relato sobre esse assunto tão solene que Deus traz diante de nós, que você vai ficar, aí esclarecido. 18, verso 4, diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então quer dizer que a alma não é imortal. Né? Como Deus disse lá, a alma não é imortal. A alma é mortal. Né? A alma humana, ela morre como consequência do pecado. Deus falou isso, né? Deus criou a humanidade para ser imortal. A morte não era vontade de Deus para o ser humano recém-criado. Deus não tinha intenção
que o ser humano, né, viesse a morrer. O plano de Deus era que o ser humano vivesse eternamente. Isso é descrito na palavra de Deus. Quando Deus criou lá o ser humano, criou o jardim do Éden, Deus colocou a eternidade no coração deles. E Deus falou com eles, olha, vocês podem comer de todo o fruto que há no jardim do Éden. Mas dessa árvore aqui vocês não vão comer. Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. É isso, pronto, tá aí. Tá aí. Então, a serpente veio, né? Enganou Eva. E falou, né? Ela jogou o verde para colher maduro. Falou assim, você pode comer de todas as árvores livremente desse jardim, não é? Aí Eva falou para ele o que ele queria saber. Não, Deus falou que nós podemos comer de tudo, menos dessa aqui. Porque Deus falou que o dia que nós comer dela, nós iríamos morrer. E aí a serpente, mais astuta do que nunca, foi lá, pegou do fruto da árvore e comeu. E falou assim, é certo que vocês não vão morrer, porque aqui, ó, eu comi do fruto e eu não morri. E deu para Eva, para poder comer. Mas Deus já havia falado com ela que ela iria morrer. Então esse assunto da imortalidade, meus queridos, é um assunto antigo, lá de trás. Porque Deus falou que o dia que eles tocassem ali e comessem, ele ia morrer, tinha que morrer, ué. Ia morrer mesmo. E aí veio a serpente e falou, não, você não vai morrer não. É um assunto antigo, lá de trás, né? Aí eu comi e não morri. Então, com essa desobediência de Eva e Adão lá no Jardim do Éden, a morte entrou no mundo. A Bíblia diz que por um só homem, né, entrou o pecado no mundo. Né? E aí passou a todos, porque todos pecaram. Né? Deus criou a humanidade para ser imortal. A morte não era vontade de Deus para o ser humano recém-criado. Ela é resultado da desobediência, né? Da desobediência da humanidade. Porque todos os seres humanos pecaram e todos são mortais. Né? Romanos 5,12. A alma, né? A palavra usada na Bíblia para refletir a um ser vivo. Ser humano ou animal morre como consequência do pecado. Mas o inimigo quer fazer as pessoas acreditarem que tem a imortalidade independentemente de Deus. É isso que ele quer fazer que as pessoas acreditem, né? Que as pessoas não vão morrer. Ela pode continuar pecando que não vão morrer. Pode continuar desobedecendo a Deus que não vão morrer. Foi esse, lá no início, né? E é a mesma coisa que se prega hoje. Hoje aí por aí, que a alma, né? A alma é imortal. É isso que se prega, que a alma não morre. Né? Que depois que o ser humano morre, a alma continua vivendo em outro lugar. E nós vimos lá, aqui no relato de Gênesis 2,7, diz que não existe vida separado, né? Lá, o corpo, sem a alma, é um corpo morto. Vice-versa, a alma, né? Como nós vimos lá, Deus soprou nas narinas daquele boneco e ele passou a ser alma vivente. O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, no capítulo 9. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos. Eclesiastes, no capítulo 9. Vamos ler aí. Vamos ler aí, pegar a Bíblia de vocês, vamos folhear aí. Eclesiastes, depois aí de Provérbios, né? Estamos aí, o livro de Cânticos, depois nós temos Eclesiastes, capítulo 9. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler aqui conosco. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está vendo? A Bíblia nos dá o relato de que os mortos, meus queridos, não sabem de coisa nenhuma. Os vivos sabem que vai morrer. Você sabe que vai morrer. Eu sei que vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem de nada. Quando uma pessoa morre, quebra a união harmoniosa que houve entre o pó da terra e o fôlego de vida. Desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Por isso é impossível que os mortos apareçam aos vivos.
É impossível que os mortos apareçam vivos. A Bíblia declara que eles não voltam, né? Não volta. Jó, no capítulo 7, verso 9. Vamos ler livro de Jó, capítulo 7, verso 9. Vamos ler o que a Bíblia fala a respeito disso aí. A Bíblia 7, verso 9, o que a Bíblia fala sobre esse estado dos mortos. 7, verso 9, diz o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então essa é a situação da pessoa que morre. Não tem sentimento mais, não planeja nada, não louva o Senhor. Não louva o Senhor. E é lógico que assim seja, pois para tudo isso é necessária a consciência. Por essa razão a Bíblia afirma que os que dizem ter o poder para falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Inclusive, a Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam tal coisa e os que consultam os mortos. Quando o cristão tem dúvidas, deve consultar a Deus. Isso está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, no capítulo 22. Vamos ler aí o que está escrito. Apocalipse, capítulo 22 e o verso 15. 22, verso 15, diz o seguinte: fora fica os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nem os que consultam os mortos. Deuteronômio capítulo 18. Vamos ler Deuteronômio capítulo 18. E vamos ler mais um trecho aí. 18, verso 10 e o verso 14. Diz o seguinte: não se achará entre os que te façam passar pelo fogo e o seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem progastinador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Tá vendo? A Bíblia nos diz isso. Então nós devemos consultar a Deus. Isaías 8 e o verso 19 e 20. Isaías no capítulo 8, verso 19. Isaías, vamos ver aí a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 8 e o verso 19. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz aí. Isaías, capítulo 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilindram e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então é assim. Então a alma, meus queridos, ela não vive separada do corpo. E vice-versa. Então, quando Deus soprou nas narinas do boneco, diz que aquele boneco passou a ser alma vivente. Entendeu? Então, a imagem em João, de que forma Jesus se referia à morte. João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ver como Jesus se referiu à morte aqui na Bíblia. E como nós devemos se referir também. João, capítulo 9, capítulo 11 e o verso 11 em diante. Como Jesus se referiu nas Escrituras o caso da morte. 11, verso 11. Isso dizia, depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus tratou a morte como um sono. A pessoa está inconsciente, ela não sabe, né? Não sabe o que está fazendo.
ela só se dá conta quando ela acorda, né? A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte, porque ao dormir a pessoa está inconsciente do que se passa ao redor, está inativa, descansa na esperança de despertar. Esse é o que Jesus trata a respeito da morte. Como os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua vida, salvação ou perdição? No Evangelho de João, aí, de novo, no capítulo 5, versículo 39, 5, versículo 28 e 29, diz o seguinte, João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, não vos maravilhei disto, porque vem a hora que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus falou aí, ó, que os seres humanos despertarão um dia para receber ou a vida eterna ou a perdição eterna. Salvação eterna ou perdição eterna. Aqueles que o aceitaram, Jesus prometeu ressuscitá-lo por ocasião da sua segunda vinda. É isso que Jesus falou, que ele ressuscitará por ocasião da sua vinda. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Vamos ver aí, João. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa de Jesus. Aqueles que aceitam Jesus, como ele prometeu, ele o recompensará, a cada um segundo as suas obras. Por isso, bem-aventurados os que morrem na esperança deixada por Jesus. De Apocalipse 14, 13. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia de que ele tem poder para cumprir o que prometeu. Apocalipse 14, verso 16. Vamos ver aí essa promessa que Jesus nos dá. Apocalipse 14, verso 13. Está aqui registrado na palavra de Deus. Apocalipse 14, verso 13, que diz o seguinte, mais um conforto para nós aqui. Diz o seguinte, 14, verso 13, é isso mesmo, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ressurreição que Jesus Cristo é garantia de que ele tem poder para cumprir o que prometeu. O que Jesus fará, com a morte no fim do milênio? Apocalipse capítulo 20, o verso 14, diz o seguinte, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, lá o lago de fogo. Tá bom? Novamente, é importante salientar que o inferno aqui referido fosse um local onde houvesse punição com fogo. O texto acima não faria sentido. No entanto, quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo fica claro. A morte e a sepultura serão aniquilados para sempre. Não haverá mais morte. É o que promete, aqui. E o que acontecerá, com a morte no novo céu aí e a nova terra prometida? Apocalipse 21 e o verso 4. Apocalipse 21, o verso 4 diz o seguinte. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E essas promessas que Deus nos dá para a gente desfrutar aqui enquanto nós vivemos, Então, a morte já não existirá mais. Não existirá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aceitar a Cristo não nos livra do sofrimento desse mundo. Nós vamos sofrer, vamos inclusive até passar pela morte, mais cedo ou mais tarde, praticamente todos ficaremos doentes e morreremos. Então a vida do cristão, porque aceita Cristo, não vai passar pelas dificuldades que não. O cristão pode ficar doente, o cristão pode sofrer acidente, o cristão pode ser acometido de doenças terríveis, mas ele prometeu que a partir da segunda vinda, que ele vier, todas essas pessoas que aceitaram Jesus, descer da sepultura, irão ressuscitar. Todas as pessoas irão ressuscitar. No livro do Evangelho de João falou de duas ressurreições.
uma para a condenação do juízo e uma para a vida eterna. Tem muitas pessoas que vão ressuscitar para receber o galardão e outras vão ressuscitar para receber a condenação. Então é o que diz. E aqui, mas diz aqui que a doença, né, a morte, o luto e todo sofrimento serão eliminados do meio do povo de Deus para sempre, né, da existência daqueles que foram salvos e viverão eternamente com Cristo. Oh, glória! Esse é o desejo, né, que Deus tem para cada um de nós, que nós creiamos nas suas promessas, creiamos nas suas palavras. Então nós devemos ler e compartilhar e consolar uns aos outros. Então, aqui, segundo Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 13, o apóstolo Paulo escreveu dessa forma, assim, ó, e eu quero terminar lendo para você dessa forma. Vamos abrir aí, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, é uma palavra de conforto. É uma palavra de conforto que Deus tem para nós nessa noite. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, pega aí, grava esse texto na sua Bíblia, marque aí, risque aí, e nunca mais se esqueça disso, desse texto aqui. O apóstolo começa dizendo assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13. 1 Tessalonicenses, abre aí, 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Lembra que Jesus tratou a morte como sono? Então aqui aparece de novo a palavra aqui, aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, ele ainda continua dizendo, nós, os vivos que ficarmos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É isso que Deus tem para nós nessa noite. Eu estou consolando você com essas palavras. As palavras que Deus colocou para nós nas Escrituras. É para nós meditar, e é para nós ter força, e para nós ter esse assunto esclarecido diante de nós. E nessa noite nós descobrimos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos estão na sepultura, estão dormindo, e vai acordar na manhã da ressurreição. O Evangelho de João diz, no capítulo 5, verso 28 e 29, diz que haverá uma ressurreição para a salvação eterna, para receber o galardão, e haverá uma ressurreição para a condenação eterna e o juízo eterno. Qual essa ressurreição você quer participar? A Bíblia diz, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Deles a segunda morte não tem o poder. Oh, glória a Deus. Nossos irmãos, tantos irmãos nossos aqui já não estão mais, mas que desceram à sepultura com a esperança da vida eterna. E na manhã da ressurreição, essas pessoas irão ressuscitar para a glória eterna. Que Deus seja louvado pela exposição da palavra de Deus, pela esperança que coloca no nosso coração. A Bíblia diz que eu e você, nós sabemos que vamos morrer um dia. Mas a Bíblia deixa claro que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles estão inconscientes. A memória, o sentimento, tudo aquilo se foi. É por isso que quando você tem que fazer, faça em vida. Faça homenagem para a pessoa em vida, porque quando ela morrer, ela não vai ver você levar a vela para ela, vai levar flores,
fazer homenagem, falar palavras bonitas para ela. Então o momento é agora, meus queridos. É agora que é o momento de você abraçar, você falar, você expor tudo aquilo. Porque nós sabemos que um dia a morte irá bater na sua porta. Ninguém é imortal. Ninguém tem a imortalidade. Nós todos somos mortal. Para isso a palavra de Deus nos esclarece esse assunto sobre a morte. É como Deus criou aquele boneco lá no início, a criação, e soprou nele as narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando o homem morre, aquele fogo que Deus soprou volta para Deus. E o homem não fica vagando, a alma não fica vagando por aí. Porque é o contrário. O que aconteceu na criação, o inverso acontecerá de novo. Aquele boneco sem vida, ali, quando Deus fez com as suas próprias mãos, ele não tinha vida. E Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E o homem passa, a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Meus queridos, que Deus possa esclarecer esse assunto a respeito da morte para você nessa noite. E que você possa acreditar nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus contidas nas Escrituras Sagradas. Porque desse mundo você não vai levar nada. O seu ouro, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro no banco, tudo que você tiver vai ficar assim, aqui. Jó diz, nu eu vim, nu eu vou. E é isso, meus queridos. Então, para onde você vai, você não vai precisar de nada disso. Tá bom? E que Deus possa vos abençoar, Deus possa vos guardar, para que você possa lembrar disso, meus queridos. Lembrar sempre disso. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não sabem coisa alguma do que acontece aqui debaixo do sol. Mas nós sabemos que nós vamos morrer. Tá bom? Então a Bíblia deixou bem claro o assunto a respeito da morte. E a morte, ela tem esperança sim. A morte não é o fim. Se você se preparou, né, aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a Bíblia diz, Jesus falou assim, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Você quer viver eternamente? Aceite Jesus como seu Senhor. O tempo é hoje, a salvação é hoje. Não é amanhã, não é depois, não, é hoje. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, para que você esteja aí com esse pensamento, com esse sentimento, confiando nas palavras da Escritura, de que Jesus prometeu a vida eterna e tem para você. Jesus falou assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for eu vos teria dito, mas vou preparar o lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Vamos orar. E continue nos assistindo, continue compartilhando nosso link, continue dando o seu joinha e continue, se inscreva no nosso canal. O canal Esperança para Viver, Sem Medo do Futuro. Está conectado juntamente com a rádio web Esperança no Futuro. 24 horas essa rádio, meus queridos, falando a respeito da volta do Senhor Jesus. Pregando e anunciando e apressando a volta do Senhor Jesus. Rádio Web Esperança no Futuro. Tá bom? Que Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, que está no céu, Senhor. Mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua bênção, Senhor, nesta noite. O Senhor esteja nos abençoando, Senhor, esteja nos guardando, meu Deus. As coisas que nós aprendemos aqui, meu Deus, que nós não venhamos esquecer, Senhor. Nós sabemos que os mortos não sabem coisa nenhuma. A Bíblia nos diz, Senhor, a Tua palavra nos diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Nós sabemos, Senhor, que nós vamos morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles estão num estado consciente, eles estão aguardando, meu Deus, o último dia, quando o Senhor vier. Amanhã gloriosa, Senhor, quando o Senhor vier nas nuvens dos céus, para que eles possam reaviver, possam ressuscitar para a glória eterna e uns para a condenação eterna. Meu Deus, a Bíblia nos dá esse detalhe, nos esclareceu, Senhor, nós não somos imortal, não, nós podemos morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel disse, Senhor, que essa alma que pecar, essa morrerá.
Oh, meu Deus, tira aquele sentimento que as pessoas têm de que existe vida após a morte, que a pessoa continua vivendo, continua vendo o sofrimento desse mundo, meu Deus. A tua palavra nos dá a direção segura de que não há nada neles, não há sentimento, não há nada, meu Deus. Porque também seria um sofrimento terrível, ele de lá olhando os seus entes queridos aqui, sofrendo, passando por necessidade, dificuldade, meu Deus, isso não seria justo. Mas graças a Deus o Senhor nos esclarece esse assunto, meu Deus, da morte. Que a morte é um estado inconsciente e que eles vão ressuscitar no último dia em que o Senhor vier nas nuvens do céu. Nos ajude, meu Deus, a viver de acordo com a tua vontade, aceitar a tua vontade na nossa vida, para que possamos estar nos preparando para esse grande dia que é a tua volta, meu Deus. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Dá-nos a tua bênção, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Nós esperamos amanhã gloriosa, amanhã radiosa, Senhor. Espero amanhã radiosa, o bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero já muito cansado dos embates do viver. Mas quando isso for passado, galardão hei de receber. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo